conteúdo. Você sabe o que é linguagem não verbal? Se você respondeu algo, pelo menos semelhante à ideia de linguagem por imagens, linguagens por símbolos, você está no caminho certo. A linguagem não verbal é essa linguagem que não se utiliza de palavras, de letras, mas que consegue informar da mesma forma. Perceba que essas imagens que eu coloquei aí, elas comunicam algo sem palavras. Por exemplo, esse cigarro cortado ao meio dá a entender que naquele espaço, naquele ambiente é proibido fumar. Na porta de um banheiro, se eu tenho esses ícones, eu entendo qual é o banheiro masculino e qual é o feminino. Se eu chego a uma livraria e eu encontro esse símbolo desse lanchezinho cortado, eu entendo que naquele ambiente não se permite comer, para evitar, né, possíveis transtornos. E você sabe também o que é emissor e receptor? Se você respondeu qualquer coisa que tenha a ver com a ideia de emitir e receber uma mensagem ou qualquer outra coisa, você também tem uma noção interessante do que é emissor e receptor. Eu vou chamar de emissor aquele que emite algo, uma informação, por exemplo, e receptor aquele que recebe. E persuadir. Essa palavrinha já é um pouquinho mais difícil, não é? Mas persuadir diz respeito a convencer alguém a pensar ou a agir de determinada forma. Argumentar a fim de convencer alguém para uma ação ou para um pensamento semelhante ao seu. Ok? Então, juntando aqui essas três características, nós vamos chegar ao que, de fato, é o nosso conteúdo de estudo de hoje, que é o anúncio publicitário. Nesse slide eu vou apresentar algumas características do anúncio publicitário, vou colocar as características de maneira solta, bem ilustrado, para a gente fixar o máximo possível todas essas características. Primeiro, o que é? O anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, como, por exemplo, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Hoje em dia, muito potencializados pela internet. Ele vai misturar a linguagem verbal e a não verbal, na maioria das vezes. Percebam essa propaganda aí do chupa-chups. Eu tenho um texto escrito, né, sem açúcar, eu tenho o nome da marca também, uma espécie de slogan também escrito, mas o que mais chama a atenção nessa publicidade é a imagem, é a linguagem não verbal. Percebam que eu tenho aí um pirulito caído no chão e as formigas desviando desse pirulito, como se aquilo ali não interessasse, algo que não é comum, já que pirulito costuma ser algo doce, né? Que contém açúcar e por isso, se você deixar cair ao chão, muito provavelmente vai se encher de formigas, mas não é o caso do chupa-chups, porque, como diz aí, it's sugar free, é livre de açúcar. É muito importante para o anúncio publicitário ter um sentido, um senso de concorrência, conhecer os seus concorrentes, tentar ser superior a eles e muitas vezes, inclusive, brincar com a concorrência. Nessa propaganda aí do Burger King, é uma propaganda bem inteligente, né? Bem pensada. Eu tenho uma imagem, mais ou menos aí como se fosse uma fila da loja. E no finalzinho, os últimos pés que aparecem aí, aparentemente são os pés daquele palhaço que é o garoto propaganda do McDonald's, que é o concorrente direto do Burger King. Então, na frase em inglês ele diz algo do tipo, porque o gosto é melhor, o sabor é melhor. Então, essa noção de concorrência é muito importante para o anúncio publicitário, porque a pessoa que anuncia um produto, ela precisa se destacar entre os outros produtos de mesmo nicho, de mesmo perfil.
Essa propaganda é muito interessante. Percebam que a linguagem verbal e não verbal, elas estão aí ambas com a mesma equivalência. Eu não tenho aí uma hierarquia. A linguagem verbal e a não verbal, elas estão presentes na publicidade de maneira equivalente. Uma não é superior à outra. A ideia da persuasão é fazer com que o meu interlocutor, o meu receptor, no caso, ele tenha interesse em adquirir o meu produto ou adquirir a minha ideia. Percebam esse cartaz aí da seda, né? Cabelo armado e com frizz. Eu tenho um leão com a juba bem armada e logo depois com seda anti-esponja, os cabelos com volume controlado e sem frizz. Essa imagem é muito persuasiva. A ideia dela é fazer com que o leitor se convença de que aquele produto realmente é muito bom. Perceba que funcionou até com o leão, não vai funcionar com a sua juba, dona de casa, sabe? Então é mais ou menos nessa intenção. O sentido conotativo também é muito comum de se utilizar na publicidade. Por exemplo, nessa propaganda aí, a propaganda de uma marca de provedor de internet, e ele diz, promoção mão de vaca, leve 10 megas e pague 5. E aparece aí uma mão com um fantoche de uma vaquinha para dar a ideia da mão de vaca. Mas essa mão de vaca não é no sentido literal, é no sentido conotativo, no sentido figurado. Ele não está falando diretamente de uma mão de um animal vaca. Ele está falando na ideia figurada, mão de vaca como sendo alguém que não gosta de gastar, alguém muito econômico. Então esse sentido conotativo é muito frequente nos anúncios publicitários. A intertextualidade também é um recurso muito interessante. O que é a intertextualidade? É eu citar um texto dentro de outro, eu fazer referência a um texto dentro de outro. Por exemplo, nessa propaganda aí da Hortifruti, ele apresenta um tomate com uma boina, semelhante à de policiais, e diz aí, horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Esse pede para sair é uma referência clara ao filme Tropa de Elite, que no momento em que essa publicidade foi veiculada, ele estava muito em alta, era um filme que estava sendo muito assistido pelos brasileiros. Então, a ideia de colocar aí a brincadeira da horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair, é algo para que as pessoas se identifiquem com aquela publicidade, que pelo menos riam com aquela publicidade e, de certa forma, acabem fixando aquela ideia da horta de elite, mesmo que inconscientemente, como sendo produtos de alta qualidade, né? São de elite, digamos assim. A interlocução também é algo muito frequente nos anúncios publicitários. Por exemplo, nessa propaganda aí diz o seguinte, se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa. E Marisa aí ele está falando da loja Marisa, da loja de confecções Marisa. Perceba que ele se dirige diretamente ao receptor. Ele diz, se sua mãe ficar sem presente, se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa. É para fazer com que você sinta o impacto dessa mensagem diretamente para você. Porque, como praticamente todo mundo tem mãe, ele está direcionando aí para qualquer pessoa que tenha mãe se sentir impactado. Pensar, nossa, eu não comprei o presente da minha mãe ainda, Dia das Mães, né? Preciso correr atrás desse presente, vou lá na Marisa então ver o que é que tem, sabe? Então é nesse sentido, de deixar o leitor impactado, de sentir que ele está falando diretamente com você. O slogan também é muito importante para uma marca. O slogan é aquela frasezinha que aparece normalmente nas publicidades, próximo à logomarca, né, ao nome da marca, e é uma frase que normalmente se repete em todas as propagandas. Por exemplo, Doril, tomou o Doril, a dor sumiu. Percebam que nesse cartaz aí, ele inclusive apagou a palavra dor
E mesmo assim, quando nós fazemos a leitura desse cartaz, é automático a gente ler com a palavra dor, porque é um slogan que já está amplamente conhecido, as pessoas já conhecem a frase icônica do Doril. Sedex, mandou, chegou. Pepsi, pode ser, que é um slogan bem descontraído, inclusive, porque brinca com a concorrência, né, com a ideia de as pessoas pedirem Pepsi, no caso de não ter Coca-Cola, e aí a pessoa diz, não tem Coca-Cola, tem Pepsi, e o cliente responde, pode ser. Então essa frase aí, esse slogan, é na verdade uma grande brincadeira que acabou se popularizando, né? Faz sentido. O leitor se identifica com esse slogan porque provavelmente ele já respondeu dessa forma em um bar, em um restaurante, alguma coisa do tipo. Eu tenho também, nos anúncios publicitários, a ideia de conscientização. Da mesma forma que eu posso ter um anúncio publicitário com a ideia de vender um produto, eu posso querer vender uma ideia, querer fazer com que as pessoas se identifiquem com uma ideia específica. Por exemplo, essa caixinha de papel toalha, onde se puxa, né, o papel toalha, ela tem um patrocínio, digamos assim, da WWF. Tem uma propaganda ali veiculada no próprio papel toalha. Tem aí, salve o papel, né? Salve o planeta. E uma imagem aí, provavelmente da América do Sul, não é isso? E o papel verdinho, toda vez que alguém vai tirando aquele papel, ele vai diminuindo, como se fosse uma carga, uma bateria do continente, e que toda vez que você consome algo, você está de alguma forma gastando ali a vida, gastando a bateria do nosso país, do nosso planeta. Então, esse tipo de publicidade é uma publicidade voltada especificamente para conscientizar, não é para vender nada, é para conscientizar as pessoas. Consumismo. É muito comum que as publicidades tenham a função de fazer com que as pessoas consumam. Essa é a função principal. A gente vai ver sempre muito mais anúncios publicitários voltados para o consumismo do que para a conscientização. Vamos ver esse exemplo aí de uma propaganda que ficou muito famosa lá nos anos 90. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz: compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Percebam que interessante é essa propaganda, porque a criança aparece aí, né, para causar identificação com o público infantil, mas ela fala diretamente para a mãe das crianças. Senhora dona de casa, toda vez que você sair de casa, você vai ouvir minha voz dizendo compre batom, ou seja, consuma. Então a ideia dessa propaganda é um consumo escancarado. Né? Não, ele não tem aí um viés muito subjetivo, ele não se afasta muito da ideia do consumo, ele fala claramente, compre batom, compre batom. E isso aí acabou viralizando, né? Na década de 90, as crianças tentavam convencer os pais dessa forma, como se pudesse, de fato, hipnotizá-los para que eles fossem lá e comprassem o bendito batom. Público-alvo. Eu acabei de falar, né, no público-alvo. É muito importante que a empresa tenha uma noção clara de quem é o seu público-alvo ao criar um anúncio publicitário. Por exemplo, você não deve encontrar, acredito eu, que em lugar nenhum, um anúncio de absorvente com a imagem de um homem ou de uma criança. O absorvente vai trazer a imagem de uma mulher sei lá, não vou nem criar uma porcentagem, mas normalmente o absorvente vai vir com essa imagem, né? E percebam aí a ironia da mulher toda livre e tal, para dar a ideia de que com aquele absorvente você não vai sentir nenhum desconforto, você vai ficar tranquila e etc. Até o nome da marca, né, Sempre Livre, é uma verdadeira ironia.
Agora a gente vai analisar uma propaganda aqui rapidamente. Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção em todos esses elementos que eu trouxe aí durante o slide, para que vocês consigam analisar já com esse olhar um pouco mais crítico. Olha só. Então vamos lá, de cara, qual é a empresa? Percebo aí automaticamente que a empresa que está criando, né, que está veiculando essa propaganda é a Red Bull. E qual é o slogan? O slogan da Red Bull já é algo muito conhecido. Percebam que ele nem pronuncia mais. Né? No caso dessa propaganda, ele nem pronuncia o slogan. Ele mostra o slogan no final da tela e ele dá uma assoviada no ritmo em que o slogan seria pronunciado. Muito provavelmente, se você parou para ler esse slogan, você leu com a entonação Red Bull te dá asas, porque é aquele tom que o narrador utiliza. Percebam que nessa propaganda eu tenho a linguagem não verbal praticamente em todo o momento, né? A linguagem verbal aparece só nesse finalzinho aí. E qual é o público-alvo? Não sei se vocês notaram, mas durante a propaganda aparece uns animais, né? O animal evoluindo até se tornar o homem atual, e esse homem, ele é um homem que está com uma maleta, como se fosse algum trabalhador, né? E com um jornal na mão e toma aquele energético e daí sai voando. Por isso que o Red Bull dá asas. E aí para dar a ideia, né, de que mesmo você estando já muito cansado, você pode evoluir ainda mais, né, digamos assim, tomando o energético. E aí